Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Meta Doctors Talks. Nós estamos aqui para levar um pouquinho de gestão e negócios para você, médico, que está dentro da nossa plataforma. E hoje eu tenho uma convidada muito querida, muito especial, e eu tenho certeza que ela vai explodir a sua cabeça, porque sim, vamos falar de dinheiro. E quem é que não gosta de dinheiro? Mesmo sendo um assunto meio que proibido dentro da medicina, mas nós vamos desvendar mistérios aqui que talvez faça você, alavancar as suas finanças. E eu estou com ela, Luana Hall. Lu, seja muito bem-vinda a este programa. Que bom receber você aqui. Espero que você se sinta à vontade, se sinta em casa, e eu tenho certeza que a gente vai levar muitas informações de qualidade. E eu queria começar te apresentando, né? Gente, ela é minha mentora de finanças, então observem que ela faz alguns milagres. Lu, conta pra gente quem você é, como que você entrou no mercado financeiro. É difícil ter mulheres nesse mercado financeiro. Mas conta um pouquinho pra gente da sua história, pra gente conhecer. Então, primeiramente, muito obrigada, Fernanda, pelo convite. É realmente um prazer estar aqui falando com vocês. E vamos falar um pouquinho, sim, sobre essa questão de planejamento, investimentos e principalmente dinheiro. Porque, por mais que às vezes a gente não queira, o dinheiro é extremamente necessário. Então, a gente precisa dele. Não é só para bens de consumo, mas para nossa qualidade de vida, para nossa sobrevivência. Então, ele é necessário, sim. Me apresentando, então, um pouco, meu nome é Luana, eu sou especialista de investimentos e planejadora financeira, tenho aí uma carreira de 10 anos dentro do mercado financeiro e realmente hoje está mudando. Hoje a gente vê um pouco mais de mulheres dentro do mercado financeiro, esse mercado já foi muito mais masculino, né? E aos pouquinhos está mudando. Eu ingressei minha carreira em cooperativa de crédito, depois eu trabalhei em grandes bancos também, corretoras de investimento. Então, aos pouquinhos eu fui acumulando essa experiência, tanto de atendimento ao público pessoa física, quanto aquelas pessoas que precisavam contratar empréstimo, cartão de crédito, aqueles produtos e serviços bancários mesmo. Então, eu pude ver essa realidade operacional dentro de banco. E quando eu fui me especializando na parte de investimentos e planejamento financeiro, eu consegui ver o outro lado também. Então, os benefícios dos investimentos, de como é importante a gente se planejar financeiramente, até o momento que eu decidi sair das grandes instituições e abrir a minha própria empresa. Então, hoje eu faço toda a parte de consultoria de investimentos e consultoria para pessoas físicas e jurídicas no planejamento financeiro, finanças pessoais. Então, tá aí um pouquinho sobre mim. E acredito que é válido eu também falar que eu tenho certificações financeiras que me permitem trabalhar da forma que eu trabalho. Porque eu acredito que, assim, hoje esse mercado de falar de dinheiro, falar de investimentos, ele ficou um pouco popularizado e muita gente fala sobre tudo, mas poucas pessoas, às vezes, têm experiência e conhecimento técnico para falar. Então, é válido eu mencionar que eu tenho as certificações que me permitem fazer o que eu faço. Que bom, Lu. Tô muito feliz de você estar aqui. Obrigada. E aí, eu queria começar a gente já desvendando... Gente, eu tô cheia de perguntinhas aqui no celular, mas eu quero começar desvendando... um segredo, né? Então, pensando na carreira do médico, o médico geralmente ele passa ali todo o período, né, da faculdade, sempre segurando a parte financeira. A faculdade são muitos anos, são muitos gastos, não dá para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, são pouquíssimos que fazem isso, é muito focado. Então, você tem ali uma escassez financeira, vou dizer assim. E aí você sai e começa a dar plantão ou vai para residência e esse dinheiro começa a aparecer. E aí ninguém tem educação financeira, né? A gente não tem na faculdade, a gente não tem na escola e esse dinheiro começa a brotar. E eu sempre brinco, né? Médico só ganhar dinheiro, a primeira coisa que faz é comprar uma BMW, né? Não guarda esse dinheiro para eventuais problemas lá na frente. Então a gente tem esse dinheiro que eu não sei lidar e que eu tenho ele agora e que eu não sei o que fazer, eu só sei que eu quero muito ter tudo aquilo que eu nunca tive, né? O que eu não tive oportunidade de ter durante o período da faculdade. Então, eu tenho um bom financeiro, não sei o que fazer com esse dinheiro. Depois, eu começo a querer investir, né, esse dinheiro. Não sei para onde eu vou com esses investimentos. E aí, eu falo, poxa, agora eu vou abrir uma clínica.
E aí eu também não sei administrar. E eu começo a misturar o dinheiro da empresa com as minhas finanças pessoais. Então, eu vejo muito isso no dia a dia. Conta um pouquinho pra gente, é isso mesmo que acontece dentro da sua realidade? É isso mesmo, exatamente isso. Descreveu. Acabou o nosso programa. Vamos embora. Foi exatamente isso que eu descrevi. É exatamente isso. Eu diria que, assim, realmente a vida acadêmica do profissional, do médico, ela é muito extensa e ela não para, né? Só que ali naquele início é muito mais difícil. Ela é muito ativa, né, essa vida acadêmica. Então, é exatamente isso que tu falasses, né? A gente não consegue focar em outra coisa que não seja estudar e a gente precisa segurar porque a gente não tem como trabalhar e estudar. Porque é muito exaustiva a vida acadêmica, né? Não tem condições. E aí, o médico descobre uma coisa. Quanto mais eu dou plantão, mais eu ganho. É exatamente isso. E isso daí eu até diria que pode virar um vício. Porque o que vai acontecer? Esse profissional, ele saiu da faculdade, começou a dar os plantões e ele não sabe lidar com o dinheiro porque em nenhum momento da vida acadêmica a gente teve uma matéria falando sobre educação financeira. Exato. A gente não precisa ser expert em investimentos, no mercado financeiro, mas a gente precisa entender como gerir o nosso dinheiro, como gerir o nosso orçamento. E a gente não aprende. A gente não sabe a diferença de um ativo e de um passivo dentro do nosso orçamento, né? E não tem como julgar, porque a nossa cultura, a cultura do brasileiro é assim, né? Só que aí esse médico, ele vê que ele tem potencial de trabalhar muito e ganhar muito, e por todo esse tempo, exatamente como tu falou, talvez ele viu outros colegas, outros amigos dando um salto na carreira e ele estava lá, estudando. Quando ele vê que ele consegue dar esse salto na vida pessoal dele, ele começa a adquirir um monte de passivos. E aí é que tá a diferença. Um monte de coisas que vão tirar dinheiro do seu orçamento e não colocar dinheiro dentro do seu orçamento. Então ele se vê na famosa corrida dos ratos. Eu preciso trabalhar mais para fazer mais dinheiro, para comprar mais coisas e eventualmente para pagar as coisas que eu comprei que são um passivo, que tiram do meu orçamento. Um exemplo, a BMW. Ela não nos gera receita. Só despesa. Só despesa. A manutenção é mais caro, o seguro é mais caro. Eventualmente, se foi financiado o carro, a gente tem uma taxa de juros para pagar, a gente tem a parcela, o combustível também é mais caro. Então, é isso que acontece. E aí, de repente, a gente tem a virada, vamos fazer a clínica. Só que a mesma coisa que acontecia na vida pessoal passa a acontecer também na vida empresarial. Então, de repente, a gente vai querer o melhor espaço, os melhores profissionais, que aí bons profissionais não custam barato. A gente não sabe fazer essa divisão do que é PF, pessoa física e pessoa jurídica, então a gente mistura. Não sei quanto que está tendo de lucro na minha clínica. Eu não sei qual que é a minha margem. Eu não sei que produto, de repente, eu deveria focar mais, que serviço, porque isso é estratégia de negócio que a gente não aprendeu numa faculdade. E aí a clínica começa a ir mal, você tá dentro ali da rodinha dos ratos, ou seja, você precisa fazer mais dinheiro. E aí o que eu vejo na prática é muitos médicos voltando para o plantão, porque é o dinheiro que roda rápido, voltando para o plantão, fazendo plantão para cobrir o buraco da clínica. Isso é muito, muito comum. E essa semana, hoje é início de semana, para vocês que estão aí, mas essa semana, que foi ontem, né? Eu vi uma coisa muito interessante. O médico falou assim para mim, Fernanda, se eu tivesse tido uma educação financeira lá na faculdade, o tanto de dinheiro que eu perdi, ele já tinha 15 anos de formado, o tanto de dinheiro que eu perdi nesses 15 anos, provavelmente hoje eu estaria pensando em aposentadoria. E hoje eu estou pensando em coisas que eu possa ganhar mais dinheiro e fazer mais dinheiro para que eu possa ter uma vida mais tranquila. E é isso mesmo que a gente vê na prática. Com certeza. E tem uma coisa, quando a gente está imerso na nossa rotina de trabalho, muitas vezes a gente foca só em trabalhar, para fazer dinheiro, para bancar o nosso padrão de vida atual. E a gente esquece do amanhã. Exato. Uma coisa que eu gosto muito de falar, estatisticamente, a maioria de nós viveu, se não metade, menos da metade do que tem a viver ainda. Porque eu não sei qual que é... A gente aqui, certo, vamos ter vários públicos de diferentes idades, mas para a mulher a estatística de vida, a expectativa de vida são 80 anos. Então, a mulher que tem 40 anos, estatisticamente, viveu metade do que tem a viver.
mas a gente esquece de fazer esse cálculo. E aí eu penso, poxa, se hoje eu vivi metade do que eu tenho a viver, como que vai ser a próxima minha metade de vida? Talvez eu não esteja tão ativa quanto eu estou hoje. Exatamente. Só que muitas vezes a gente só vai pensar nisso 5 anos da nossa aposentadoria, 10 anos de repente, né? Daquele momento que a gente vai querer diminuir a nossa jornada de trabalho. E aí é um problema. Porque a gente já não tem mais o tempo ao nosso favor para a gente conseguir a maravilha dos juros compostos, né? Que só o tempo vai nos proporcionar. Exato. É igual a nossa experiência profissional. Tem coisas que, por mais que a gente adquira conhecimento, é só a experiência, só o tempo que vai proporcionar para a gente. Exatamente. É isso. E Lu, eu acho assim, ó, existem aqueles médicos que são muito bons de investimentos, né? Eles pensam muito, eu preciso investir, eu faço isso para investir, mas ao mesmo tempo que ele sabe de investimento, ou pensa que sabe, ou estudou uma parte desses investimentos para começar a investir lá atrás, né? Ele esquece de lidar com as próprias finanças dele do dia a dia, delegando isso para um terceiro, né? Eu vejo às vezes médico falando, quem paga as minhas contas é o contador. Eu falo, tá, mas você sabe o quanto que entra e o quanto está saindo, quanto está sobrando, quanto você está investindo? Eu sei, eu tenho tudo aqui. Como você tem tudo aí, né? Que bom que você tem tudo aí, porque eu não tenho. Eu tenho uma planilha gigantesca que toda semana eu tenho que alimentar. Eu fico feliz, né? Mas eu não tenho essa capacidade. Mas quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, ele não tem tudo ali. Ele tem ideia. E ele tem noção do quanto que entra. E quando a gente planilha isso e que a gente dá essa visualização financeira para ele, o que que a gente percebe, né? A cara de espanto. Porque ele percebe o quanto que ele está gastando e que talvez diminuir algumas coisas básicas do dia a dia vai sobrar muito mais recurso do que aquilo que ele imagina. E aí ele começa a sair dessa rodinha dos rachos. Com certeza. É assim, ó, é botar no papel. Isso vai trazer clareza pra gente, né? Porque uma frase que é muito boa, a nossa mente mente. Mente muito. Muito. Ela nos engana. É. Então, às vezes, a gente acha que sabe. O que é muito bom a gente ter noção, porque tem as pessoas que não têm a menor noção. Né? Então, é muito bom a gente ter noção, mas é melhor ainda, inclusive para nossa tomada de decisão, a gente ter isso num papel. Exato. Então, aqui no papel, numa planilha, né? Numa planilha a gente consegue ver, qual está sendo o meu custo? Vamos pegar um pouco da pessoa física e depois a gente passa para a empresa, né? Uma clínica, por exemplo. Quanto está sendo o meu custo de vida pessoal? Isso é importante eu saber para saber qual é o faturamento que eu preciso ter na minha clínica. Está totalmente interligado, né? Então, qual é o meu custo de vida pessoal? Dentro disso, com cada coisa, com o que eu gasto? O que eu poderia fazer diferente? Quais são os meus objetivos? A gente vai entrando um pouco naquilo que a gente fala, né? Na nossa mentoria, enfim. Quais são os meus objetivos com esse recurso aqui na minha vida pessoal? Então, é só assim que eu vou entender o que eu posso fazer de diferente. Uma coisa muito comum. A maioria das pessoas não percebe o quanto gastam com alimentação. E isso vai muito em linha para os profissionais médicos. É um café aqui, é um almoço aqui. Quando a gente fala na questão de plantões também é mais ainda, né? Então, também tem a questão de gastar com alguma coisa por conta do merecimento de outra coisa. Mas isso depois A gente entra em merecimento, a gente entra em status, né? E assim, não é que... E levando para a área estatística, a medicina ainda está no topo dos bons ganhos, ou seja, né, ainda é uma profissão que traz a melhor remuneração, digamos assim. Então, se ela é a profissão que traz melhor remuneração, o que está acontecendo que o médico se sente mal remunerado? Né? É porque ele gasta com coisas que não são importantes para ele. Talvez sim. E aí, manter aquele status, né, de eu sou médico, assim como gente, eu não estou falando que a medicina tem um problema, não. O advogado também tem esse status, eu sou advogado, e tem status que são inerentes à profissão, então você tem que andar bem vestido, você tem que estar dentro de um círculo de amizade que talvez faça você gastar mais, mas você precisa enxergar tudo isso de forma muito clara. Isso. De forma muito clara. Com certeza. E assim, entender a questão das prioridades também, né? Então, quais são as minhas prioridades financeiras e o que eu gosto? O que eu amo fazer?
Muitas vezes, né, eu tenho diversos clientes médicos que eu atendo que têm rendas mensais bem elevadas, bem elevadas. Ponto final, termino por aqui. E mesmo assim, não se sentem bem remunerados. É exatamente isso. Porque você tem que trabalhar mais para gerar mais dinheiro. Então, aquilo que para uma pessoa organizada seria mais que satisfatório, porque ele daria conta da rotina dele, ainda conseguiria investir, ainda conseguiria fazer planejamentos ali de viagens, de gastos, etc. Ele não consegue. Porque é uma bagunça, é desorganizado. Então, ele acha que ele precisa sempre ganhar mais. Exato. Exatamente E aí, acaba... bom, se eu vou jantar com colegas de profissão, de repente, a questão do status, etc., talvez vai ser um jantar um pouco mais elevado. Mas talvez isso para aquele profissional, para aquele indivíduo, porque aí a gente até sai um pouco do profissional, para aquele indivíduo, né, não seja tão prazeroso quanto fazer uma viagem em família. Sim. Então, às vezes, ele não consegue fazer uma viagem em família, financeiramente até falando, e às vezes, eventualmente, até por falta de tempo, e gasta com outras coisas que não preenchem, e aí ele não enxerga que é bem remunerado. Que é bem remunerado. E assim, como tudo na vida, a gente precisa de boas estratégias, né? Não dá para começar a trabalhar e ter aquela remuneração sem ter uma estratégia do que fazer com aquele dinheiro, porque quanto mais eu ganho, mais eu quero ganhar, e isso, pessoal, é viciante, né? Então, é exatamente assim, mas estratégia da onde, o quanto eu preciso ganhar, o que eu vou fazer com aquele dinheiro, qual é a porcentagem daquele dinheiro que eu vou economizar, qual a porcentagem daquele dinheiro que eu vou utilizar para gastos pessoais, para a família, e o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro da pessoa física. Sim, gente, não pode misturar, não pode emitir uma nota fiscal e mandar depositar o dinheiro na pessoa física. Isso não pode. Então, se você já faz isso, para agora, tá errado. Exato. E aí, Lu, queria que você explicasse pra gente, lá dos primórdios, quais são as principais estratégias para quem está começando? Ou seja, não para quem está começando a carreira agora, mas para quem quer começar a organizar as finanças agora. Nesse momento, de zero. O primeiro passo que eu diria que a gente deve fazer é realmente abrir tudo. Esse é o primeiro passo e às vezes as pessoas têm dificuldade. O que é abrir tudo, né? A gente pega um mês fechado e vamos planilhar. Não precisa ser nada difícil, não precisa ser mirabolante. Anota tudo, com o que eu gastei. E aí e esse é o primeiro passo porque vai me trazer clareza. O que está acontecendo na minha vida financeira? Independente da minha renda, independente de que ponto da minha carreira eu esteja, né? Então ali eu vou ter essa clareza do que acontece. E aí eu vou entender o quanto que seria o ideal. Bom, eu quero continuar esse padrão aqui ou eu quero mudar alguma coisa. Então, a partir do momento que eu tenho clareza, eu consigo responder essas perguntas. É o direcionamento, né? Então, esse é o segundo passo. Eu quero manter esse padrão ou eu quero fazer diferente? Porque daí, se eu quiser fazer diferente, a gente parte para outra estratégia. Quero continuar dessa forma. Para mim, está ok. Então, vamos identificar com a renda que eu recebo naquele mês que eu fechei, que depois a gente vai descobrir uma média, né? Mas em D0 é isso que eu preciso saber. Com aquele mês fechado, quanto que foi a minha receita? E aí eu vou separar, bom, isso daqui foi mercado, isso daqui foram despesas com a minha casa, então contas de consumo, que são essenciais. Isso daqui foi com o meu lazer, isso aqui foram com compras para mim. Se eu tiver filhos, isso daqui foram com os meus filhos. E eu posso fazer proporcionalmente o quanto isso representa da minha receita. Então, a minha estratégia seria, proporcionalmente falando, X% da minha renda eu vou gastar com isso, X% com aquilo e X% com outra classificação de despesa. E eu não posso esquecer dos investimentos. Com certeza. E aí a gente entra num próximo passo. Quais são os objetivos que eu tenho com esse dinheiro? Porque, às vezes, as pessoas, quando a gente fala em pessoas que têm essa consciência e querem poupar, querem investir, guardam só por guardar. Isso não tem motivação. Zero. É só para eu ver minha conta bancária ficando mais gorda? Talvez, bom, se eu for muito dinheirista, talvez eu faça isso. Faça isso. Números lindos, só para eu olhar. Amo! Mas vamos um pouquinho além. Quais são os objetivos que a gente tem com esse recurso? Porque dinheiro é um meio de troca. Exato. Ele não é o fim.
Então, eu uso para fazer alguma coisa esse dinheiro, que seja para ele me gerar uma renda passiva, que é um objetivo. Né? Que seja para realizar uma viagem, fazer a troca de um carro que eu não preciso financiar, eu posso comprar à vista, comprar um imóvel que de repente me gere uma renda passiva também. Então, vindo em linha com a questão dos objetivos, eu consigo entender quanto que eu preciso investir para cada objetivo. E aí a gente vai para o percentual de novo. Se o meu objetivo é ter uma renda passiva com os meus investimentos, qual é esse volume financeiro que eu preciso ter? E aí, quantos por cento da minha renda todos os meses eu preciso investir para isso? E acho que é bem importante, assim, né? Você ter a clareza de quanto você recebe no mês, porque muitas, não sei com você, mas comigo, não só médicos, mas muitas pessoas não têm essa clareza, gente, nem eu tinha, essa clareza de quanto você recebe no mês, né? Por quê? Porque o médico tem vários ganhos. Várias fontes diferentes. Várias fontes. Então, ele recebe um picado aqui, um picado ali, daqui a pouco. Mas tá, qual que é a sua, qual é a sua média? Sua média é 50, é 100, é 200, é 300, é 1 milhão por mês? Não importa, mas qual é a sua média? E a gente só consegue achar uma média comparando o ano anterior. Isso. Né? Então, eu preciso abrir minhas contas. E aí, quando a Lu fala assim, né? Você tem que anotar tudo que você gasta. A gente dá até desespero no coração. Fala, que hora que eu vou anotar isso, querida? Que hora? Né? Dá aquele desespero no coração. Mas dá para trabalhar com o mês anterior. Então, puxar ali os extratos todos, né? Planilhar aquele extrato todo, olhar um por um. Mas, Fernanda, isso dá um trabalho? Né? Estratégia, ganhar dinheiro dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Então, é melhor você ver o quanto você precisa ganhar, o quanto você vai economizar, porque correr atrás desse dinheiro dá muito mais trabalho do que debruçar ali 1, 2 dias, um final de semana, para planilhar aquilo e falar, então tá, eu gasto com isso, planilhar e categorizar, né? E a Lu tem uma planilha fantástica. Planilhar, categorizar e enxergar mesmo ali o que você está gastando e o que você não está gastando. E levar um susto, talvez. E eu acho, assim, o susto a gente sempre leva, eu vou até pular, mudar de assunto. Mas assim, o que eu acho também, que há ali o medo de olhar. Muito. Né? A gente tem medo de olhar para os nossos gastos, para entender realmente, principalmente, eu vou trazer um pouco aqui, não que eu seja feminista, ou né, mais ali pro lado masculino, mas o homem, ele tem aquela história de querer prover para a família, né? E quando coloca na mesa, ele fala, meu Deus do céu, eu estou gastando tudo isso, né? Esse medo de olhar para o quanto é o gasto, né? Vai ver, a mulher comprou uma bolsa nova com o dinheiro do marido, na hora que você olha, você fala, meu Deus, ela gastou isso com a bolsa. Ela gastou isso com a bolsa. Então, assim, mas o medo de olhar para aquilo faz muita gente se afundar cada vez mais, né? Eu tenho até um caso bem emblemático de um casal de médicos que eu atendi, fez o processo comigo de consultoria, mentoria, enfim. E assim, eles tinham um faturamento excelente. Na clínica, as despesas eram baixas, né? Então, quando a gente fala faturamento é diferente de lucro, mas o lucro deles também era muito alto. E ainda assim, eles precisavam pegar empréstimos para pagar as contas do mês, na pessoa física. E isso veio muito da questão do medo de olhar. Eu tenho medo de ver o que está acontecendo, porque eu sei que tem alguma coisa que não está boa, porque mesmo tendo um lucro alto, eu preciso recorrer a empréstimos bancários para dar conta de pagar as minhas obrigações do mês. Então, tem alguma coisa que não está indo bem. E aí vem o medo. Só que chega um momento que, às vezes, até as contas, as parcelas dos empréstimos não estão mais conseguindo ser honradas. É fatura de cartão de crédito que está no parcelado. E aí a gente pensa, nossa, mas com uma renda tão boa... Mas é a questão de viver, às vezes, um padrão acima, tudo ser urgente e importante, a questão do imediatismo. E a gente precisa aprender que nem tudo é urgente, nem tudo é importante, né? Enfim, e aí o que a gente faz? Poxa, a gente já tem receita para isso. É muito mais fácil. É tirar o bloqueio, o medo de olhar, e aí é importante o auxílio de um profissional. Sim. Porque esse profissional vai te obrigar a olhar. Né? Então, a gente ali na nossa reunião é obrigada a olhar, mesmo que não queira. Péssimo isso. Mesmo que não queira, a gente vai olhar. Mas essencial. É essencial. E com uma renda alta, é muito tranquilo de sair dessa situação.
é tirar o medo, buscar um profissional capacitado para orientar, né? Saber o que o profissional precisa saber o que está fazendo, o que está orientando. Então, isso é super importante e é muito fácil. E não é uma impressão minha ou é uma coisa do mercado? E aí você vai poder me trazer isso com mais consistência. O homem tende a investir mais do que a mulher? Normalmente, sim. Tá. Porém, na minha base de clientes... É o contrário. Entendi. E, estatisticamente falando, a mulher ela é mais cuidadosa ao investir. Então, muitas vezes, né, tem uma pesquisa da B3, né, que é a nossa bolsa de valores aqui no Brasil, tem uma pesquisa que diz que estatisticamente a mulher ela é mais cuidadosa, então quando ela pega para si o hábito, a constância de realizar os investimentos, ela faz melhores investimentos do que o homem. Entendi. Por conta desse cuidado. Talvez o que falte é o incentivo, né, de a mulher olhar mais para as suas finanças e olhar mais para os seus investimentos. Tá. E aí, falando do meu público, né, principalmente as mulheres que eu atendo que são médicas, todas elas são investidoras. Olha que legal. E aí vai diferente daquele casal que eu atendia, que era o homem que gerenciava as finanças, e por exemplo, totalmente diferente. Tem outros médicos que eu também atendo que são homens que não têm o hábito do investimento. Então, na minha base, é um pouquinho diferente. E Lu, olha só, eu sempre brinco assim, que o excesso de informação gera desinformação, né? E eu vejo hoje muita informação na internet. Vamos pegar toda hora ali, tem um guru falando que você vai se dar bem, assiste o meu podcast que você vai aprender a investir. Olha, segue o meu canal do YouTube que tem várias dicas lá de investimento. E a gente tem também o gerente do banco que fica ali te ligando, falando, olha, eu tenho um investimento ótimo para você, vamos pegar aquele dinheiro que está no investimento X e jogar aqui para o investimento Y. E às vezes a gente cai em ciladas. Eu já caí em algumas ciladas do banco, o dinheiro ficou preso, você precisando de dinheiro, você não pode tirar, porque ele acabou indo para um investimento ali de longuíssimo prazo. E como que a gente corre dessas ciladas? Qual a dica para a gente correr dessas ciladas? Assim, eu entendo que hoje tem diversos profissionais no mercado e são diversos formatos de atendimento que a gente pode buscar. Então, tem o profissional que trabalha num banco, que é o gerente do banco, que vai te dar sugestões, lembrando que ele está trabalhando para o banco. Então, ele vai te sugerir produtos do banco. Nós temos os profissionais que trabalham nas corretoras de investimento. E eles trabalham na corretora de investimento. Então, eles vão te sugerir, muito possivelmente, produtos que sejam para bater uma meta da corretora, ou até, muitas vezes, para pagar o próprio salário daquele profissional. Porque dentro do mercado financeiro é um pouco diferente a questão de remuneração. Depois, de repente, a gente pode falar sobre isso, né? Se couber aqui no nosso tempo. Mas, assim, a gente tem profissionais muito bons e tem profissionais ruins no mercado financeiro, como em qualquer profissão. Isso eu sempre gosto de deixar muito claro. Acontece que é um sistema. Então, eu já trabalhei dentro de um banco, eu já trabalhei dentro de uma corretora, e hoje eu acredito que o melhor modelo é da consultoria independente, onde o cliente, ele paga para aquele profissional. E aí o profissional está trabalhando para quem? Para o cliente. Então, o profissional vai indicar, independente da corretora, independente do banco, vai trabalhar exclusivamente para o cliente. Hoje é o modelo que eu atuo e é o modelo que eu acredito. Bom, eu não quero pagar para um profissional. Então, eu diria que um outro caminho que a gente pode seguir é, no mínimo, entender os produtos de investimento, os produtos oferecidos por aquele banco ou corretora, para não cair em cilada. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente busca um profissional independente, ou a gente entende o mínimo, para entender que aquele produto que aquele profissional está me sugerindo, ele não serve para mim. É muito comum, eu tenho vários casos, de médicos que têm previdências privadas horríveis. Porque o banco, normalmente, assim, eu não sei se eu posso falar as instituições, melhor não. Ah, você que sabe. Estamos aqui abertas. Você que sabe. Você manda. Mas assim, a gente só bate papo. Com uma rentabilidade muito aquém, né? Uma rentabilidade que ela não supera nem o que a gente chama que deveria, pelo menos, entregar a nossa taxa Selic, que é a remuneração básica. Não entrega isso e tem uma taxa de administração alta. E a gente tem alguns formatos de previdência. E tem formatos de previdência que são ofertados para esses profissionais,
mas que esses profissionais acabam se prejudicando em vez de se beneficiar com aquele formato de previdência. Para exemplificar, né, existe o PGBL e o VGBL. O PGBL é indicado única e exclusivamente para quem faz a declaração de imposto de renda no modelo completo. E eu tenho vários casos de clientes meus que não faziam a declaração no modelo completo e tinham um PGBL. E não vale a pena. Não vale a pena. É pagar imposto sobre todo o valor investido dentro daquela previdência, desnecessariamente. Então, ou eu busco o conhecimento para entender que, epa, minha declaração é simplificada, eu não vou aplicar num PGBL, ou então eu busco um profissional que eu estou pagando por aquele profissional. Porque aí, assim, eu vou ter a garantia de que ele vai indicar aquilo que é importante e bom para mim. E agora você trouxe uma coisa que eu tô aqui pensando e raciocinando, né? Gente, alguém aí tá preocupado com o imposto de renda ou simplesmente é o contador que faz e entrega e você nem sabe como isso foi feito, né? Olha quantas coisas pequenas que impactam e às vezes a gente deixa na mão de terceiro, a gente não vê, a gente deixa na mão de terceiro. E tem gente que vive no automático na mão do terceiro. Então, eu tô na mão do gerente de banco, eu faço tudo que o gerente de banco me diz, eu tô na mão do contador que faz tudo que o contador me diz, né? Ou ele resolve, ele faz, mas em que momento eu paro e tenho uma pessoa para sentar comigo e olhar avaliar comigo para aquilo que eu tenho de bom ou de ruim, aquilo que eu preciso modificar e aquilo que eu preciso ter de estratégia para crescer, para alavancar da forma que eu quero. E assim, né? Não existe receita pronta. Não. Cada um é cada um, né? Cada família tem o seu jeito de trabalhar, precisa de uma remuneração. Se você não tem família sozinho, mais fácil ainda de ganhar dinheiro, não tem gastos. Bem mais tranquilo. É, bem mais tranquilo, mas também tem um jeito diferente, né? O fulano A vive de uma forma, fulano B vive de outra, mesmo que a remuneração seja igualzinha, né? São características ali diferentes. E Lu, me fala assim, dentro desse universo, né? Não adianta arrumar as contas da empresa e não arrumar as contas pessoais, e não adianta arrumar as contas pessoais e não arrumar as contas da empresa. Então, você tem algum case de sucesso para contar para gente, onde você mergulhou ali com o seu cliente, tanto no pessoal e no profissional ali, e modificou completamente a realidade financeira? Tenho. Adoro fofoca. Tenho. Esse case, assim, eu tenho alguns, né? Mas eu diria que esse é mais expressivo, porque a forma como chegou, e aí a gente mergulhou no pessoal e na empresa, né? Na clínica. Então, a gente chegou, duas sócias, elas têm, né? Uma clínica. E como elas chegaram até mim? Devendo no cheque especial. Elas recém tinham feito uma mudança de sala, então contrataram novos colaboradores, não estavam tirando R$1 de prolabore, então elas estavam vivendo de ajuda de parentes, né, maridos, enfim. E todo o dinheiro ficava na empresa, porém com empréstimos, cheque especial, parcelamento de fatura. Eu falei, vamos botar ordem nessa casa. Então, vamos lá, planilhar. É o primeiro passo. Gente, planilhar, não tem. Planilhar. Identificamos aqui um monte de cliente devedor. Um ponto que a gente já pode atacar de cara, porque é um serviço que nós já prestamos, é uma nota que a gente já emitiu, um imposto que a gente já pagou na empresa, só que o dinheiro não entrou. Então, primeiro passo, vamos focar aqui. E é muito importante a questão de pessoa física e empresa, porque querendo ou não, nesse cenário, a nossa empresa paga o nosso salário. É óbvio. Então, se eu não consigo tirar dinheiro da empresa, a minha pessoa física fica um caos. E é isso que estava acontecendo com a pessoa física também delas. Que é a grande jornada do empreendedor. Ponto final. E a gente até brinca às vezes, né? Empresa rica, empresário pobre. Porque o dinheiro ficou na empresa para reinvestimento, enfim. E aí, o primeiro passo, então, organizar, cobrar os clientes, conseguimos. Como a gente foca, eu falo assim, quando a gente olha para o dinheiro brota. É incrível. A gente parece que começa a valorizar, aquilo ali vai vindo, vai surgindo, o faturamento delas aumentou. E veja, é óbvio que a minha participação é muito importante para a gente ter clareza e entender que estratégia a gente tem que tomar. Mas a questão do faturamento ter aumentado, eu não estava lá trabalhando por elas. Não
foram elas que sabiam o que elas precisavam fazer e botaram a mão na massa. E energia. Energia. E cada reunião, vamos para cima, esse é o nosso objetivo. Então, a gente definiu o objetivo. Eu quero que elas tenham Prolabore. Né? E eu sabia quanto que elas precisavam ter. Eu quero que a gente consiga pagar todas as contas da clínica e não ficar tomando empréstimo, cheque especial. Então, vamos organizar isso. A gente pegou as dívidas, né? Embalou, empacotou e fez um parcelamento um pouco maior, porque isso também é uma estratégia. É uma estratégia. Né? Para pelo menos parar de pagar aqueles juros ali daquele momento que é mais alto. Isso. E a estratégia não é pegar um empréstimo para pagar do outro. Não, né? É com estratégia, avaliar a taxa de juros, entender prazo. Bom, nós estamos juntas, eu acredito que 6 meses, continuo com atendimento com elas, normal. A gente já está num Prolabore para cada uma, quase na nossa meta de Prolabore para elas. A gente duplicou o faturamento e a gente está alugando mais uma sala. Olha que legal. Com lucro e fluxo de caixa para capital de giro. Só porque organizou e enxergou da onde estava escoando todo esse dinheiro, certo? Certo. Conseguimos contratar mais pessoas para trabalhar, porque isso também, contratação gera mais faturamento, se a gente sabe onde a gente tem que focar. Sim. Né? E conseguimos também, então, agora aumentar esse espaço, mais uma sala. A assessoria jurídica, que antes a gente não tinha, então agora a gente tem. Assistente também para fazer a parte mais operacional, porque elas precisam largar do operacional. Com certeza. Então, esse para mim é um grande case, eu fico muito, muito, muito feliz. E aí, você falou tudo isso, eu lembrando, né? Eu tava vindo para cá e peguei o celular ali e falei, eu preciso mandar um áudio para uma pessoa falando que eu sempre quero agendar para a gente conversar, né? Ele é um mentorado, que eu dou todo o direcionamento ali para ele de atendimento, da rotina operacional dele, e ele nunca tem tempo. Ele nunca tem tempo. Aquele médico sem tempo. Ah, não tenho tempo porque eu tô no centro cirúrgico, eu tô operando, não sei o quê. Gente, quem não tem tempo não ganha dinheiro. É verdade. Quem não tem tempo não ganha dinheiro. Então, se você está sempre imerso no seu operacional, você está sempre ali, não tem tempo, está com o paciente, agenda lotada, você está operando, daqui a pouco você está dando aula, enfim, em que momento você para olhar as suas finanças, em que momento você para fazer as suas estratégias, em que momento você para olhar para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, ou seja, se você não tem tempo para tudo isso, você não vai ganhar dinheiro. E aí você falou, eu acho que o que todo mundo gosta de ouvir, né? Que assim, olha, em 6 meses, foi o que ela disse, gente, eu só estou repetindo. Em 6 meses, elas praticamente triplicaram o faturamento, melhoraram a vida, né? Vida financeira, organizaram, chegaram ali na meta do Prolabore. Estamos quase, tá falta lá, só um pouquinho. Calma, ali, gente, né? vai chegar lá, meninas. Vai chegar, ano novo, vida nova, tudo muda, tudo flui melhor. Qual que é a média de tempo em que a pessoa vira chave? É muito relativo, depende muito do querer da pessoa. Tá? Tem pessoas que no primeiro encontro já viram. Nossa, eu quero fazer isso aqui dar certo, eu quero fazer acontecer. Às vezes tem gente que a gente tá lá no 3º mês e ainda não virou a chave. Não virou. É muito relativo. Depende, eu diria também, do quanto a pessoa tá conformada com a sua situação. É do querer. Não adianta. Tem um outro caso também de uma médica que ela trabalha no público e ela quer focar só na clínica particular. Ela já tem a clínica particular. E ela não sabe quando fazer essa virada de chave. Tá. Mas já tem todos os pacientes que ela atende na clínica particular. Se ela largasse o público que é só meio período, nesse meio período no particular, ela conseguiria atender muito mais, fazer muito mais dinheiro. E aí a gente acaba não conseguindo avançar tanto. Falta de tempo para os nossos encontros. Falta de conseguir colocar em prática aquilo que a gente coloca, o que a gente aborda nos encontros. E a falta o medo, eu diria, de dar essa virada. Essa virada, porque tá confortável. Tá confortável. Né? Tá confortável. Né? Então, tá confortável. Então, assim, é muito relativo. E aí, eu preciso apertar de um lado, mas eu também não posso apertar muito. Então, também tem o meu papel como profissional, porque preciso conduzir, mas eu tenho que entender o limite do meu cliente. Isso é o quê? Então, é muito relativo a virada de chave, assim. Então, olha só. Ela acabou de relatar o que a gente tem de mais típico, né? Que são médicos que trabalham
em 2 lugares, muitas vezes um lugar dele e outro ou numa equipe, ou no público, ou num hospital, né? Tá fazendo ambulatório ali no hospital, mas tem o consultório dele para dar conta. E ele acha que ele não é capaz de estar só no consultório e alavancar. Não, mas esse aqui, ó, eu tenho garantido, eu tô nessa equipe. Eu tô aqui com o garantido. Se eu largar isso daqui, eu não sei se eu vou ter o dinheiro necessário nesse daqui, né? E se você não fizer essa troca, não mergulhar de cabeça, você não vai conhecer o universo que vai ser maravilhoso, né? E muito melhor e que você vai rentabilizar muito mais do que ali onde você está confortável. Isso. Né? E a nossa zona de conforto é muito perigosa. Ela não deixa a gente avançar. Eu brinco que é aquela a bola que amarra no nosso pé, muito pesada, e você fica arrastando aquela bola, porque essa é a sua zona de conforto, né? Na hora que você cortar ali aquilo que tá te prendendo e que você vê que você pode voar, você fala, nossa, mas eu demorei tanto tempo para fazer isso. Por que eu demorei tanto tempo? Então, a gente tem esse cenário e a gente tem o cenário dos saidinhos, né? Que eu brinco. É a pessoa que já fala, eu não quero depender de ninguém, eu já vou abrir 3, 4 clínicas, não é uma só, 3, 4 clínicas e vou ganhar o universo. Isso também é perigoso. É também. Então, a gente tem os extremos. Tem os extremos. Então, ter a estratégia certa e ser orientado por profissionais corretos para que você, né, siga ali uma linha que é a linha mediana, fora dos extremos, todo extremo é ruim, né? Aquela linha mediana. Mas sabendo o passo seguinte, ele é muito importante. Sabendo o passo seguinte é muito importante. Aí que entra o planejamento. Então, planejamento, assim, para mim, é tudo. Eu até planejar uma agenda, a gente começa o planejamento por aí. Então, entender como que eu vou organizar meu tempo para ter tempo. A gente antes, né, a gente estava falando de agenda. Então, se eu tenho uma agenda, eu estou me planejando. Se eu faço a minha organização financeira, eu também vou olhar para frente, eu vou me planejar. Se eu quero atingir um objetivo de investimento, eu vou me planejar para fazer isso. Então, o planejamento é muito importante para a tomada de decisão. Olha a agenda do médico. Na segunda, eu tô no bairro X, na terça, eu tô no hospital. Na quarta, eu fico de manhã num tal lugar e à tarde eu tô em outro. Mas na sexta de manhã eu vou jogar tênis, mas à tarde eu tô em 2 lugares. Essa é a agenda do médico. E pior, tudo aqui, ó. Na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Quando eu sento e falo, olha que legal, que tipo de agenda você usa? Você usa agenda de papel? Você usa Google Agenda? Você usa a agenda ali do seu sistema de prontuário? Que agenda você usa? Não, tudo aqui, ó. Tenho tudo na minha cabeça. Eu falo, tá, qual o seu tempo? Aonde você consegue enxergar as brechas do seu tempo para você utilizar que seja um ócio, mas seja um ócio criativo? Isso, é importante. É importante para a gente, né, desafogar. Ou em que momento você usa para olhar para você, para suas finanças, para sua família, enfim. Então, o que a Lu está falando é real. Você está usando que agenda? Me conta, aí que eu quero saber. Que agenda, né? Que Se não está usando, comece a usar hoje. Agora. Por favor. E assim, a gente pira, né? Coloca ali na agenda. Horário de levantar. Isso. Aí Perfeito. Você tem horário de fazer atividade física. Horário de locomoção. Isso porque que eu ia falar. As pessoas não colocam deslocamento. Isso que eu ia falar. Então, eu não sei de onde você tá, mas eu tô em São Paulo. Qualquer deslocamento leva 1 hora. Qualquer. Vou na padaria comprar pão. 1 hora. É um absurdo. Então, assim, coloca deslocamento. Isso. Porque senão a gente tende a colocar. Que hora que você almoça? A gente tá falando disso agora. Tem um horário de almoço. Inegociável. É saúde. É inegociável. Então, e falando em valores negociáveis e inegociáveis, quando você faz aquela planilha, gente, que você descobre que você gasta coisas, né, que você tem que são necessárias e coisas que são altamente desnecessárias, e aí você olha ali e você fala, tá, mas o que é negociável e inegociável para mim? E aí eu queria trazer uma historinha, né, para quem é velho, assim, vai lembrar como eu. Experiente. Cabelos brancos. Antigamente, pessoal, a gente tinha tudo era pago à vista em dinheiro. Então a gente andava com aquele bolo de dinheiro. Aí veio o cheque. Aí tudo é cheque, né? Mas dar cheque era a coisa mais extraordinária. Só cruza, né? Só cruza, só pode depois. Tal, muito rápido.
mas era doído, não era? Você tinha que preencher aquilo, parcela em 10 vezes, preencher 10 vezes. Aí inventaram a maquininha que preenche o cheque. Sim. Rapidinho. Aí não doía mais, porque só assinava. Mas ainda era difícil. Aí vamos inventar o cartão. Aqui, ó. E aí você vai passar, né? Um negocinho de plástico, você passou, pi. Pronto, mas estava difícil, você tinha que digitar a senha. Ainda era doído, né? Você tinha que digitar isso. Ah, não vou comprar. Você nem terminava a senha, você pensava. Fazia a pausa do pensar. E aí, pronto, a aproximação. Você não precisa pensar. Cartão, você precisa aproxima relógio, você aproxima o celular. Você não pensa, né? Não sei com você aí, mas comigo os gastos aumentaram consideravelmente. É muito fácil. É muito fácil, porque a gente não pensa. O dinheiro, ele é racional, ele não é emocional. O dinheiro, na verdade, a forma como a gente decide gastar, lidar é mais emocional. É mais emocional. 80% emocional. Olha isso, gente. Olha só. Que loucura. Aí chora, né? No final do mês. A emoção chora no final do mês. Estou feliz, vou comprar. Estou triste, vou comprar. Quero comemorar alguma coisa? Vou comprar. E aí fica, e a gente é o tempo inteiro bombardeado, e agora cada vez mais, ao estímulo das compras, do consumo. Então, é tudo muito fácil. Antes não era assim tão fácil. Deixa até salvo lá o cartão, lá na loja. Isso, é só um clique. É muito fácil. E eu saí esses tempos para comprar roupa, e eu até falei, meu Deus, nem eu me aguento quando eu saio para comprar roupa, porque eu sou muito chata, porque eu demoro muito, porque eu não compro por impulso. É óbvio que eu sou um ser humano, então eu não vou dizer que eu nunca faço isso, porque seria hipocrisia, com né? certeza. Mas na grande parte do meu tempo, eu penso muito. Então eu vejo o que eu preciso, e aí vem a questão do, é necessário? Mas eu preciso agora? Então, eu faço algumas perguntas. Não, agora eu não preciso, porque eu tenho outros objetivos. E aí entra de novo a questão da clareza dos meus objetivos. Então, esse recurso vai para aquele objetivo que eu tenho. Então, isso aqui eu não preciso agora. Bom, mas quando eu preciso? E aí, assim, a gente entra num provador, a gente coloca uma roupa, se sente bonita. E eu não sei, mas eu entro no provador com várias peças, assim, né? Então, me senti bonita com todas. E agora? Esse é um problema, quando a gente se sente bonita com todas. Por isso que eu nem como. E aí, assim, o timing, né, de eu pegar todas aquelas peças e levar, é muito provável que isso aconteça. Porque é emocional. Estou me sentindo bem. Estou feliz com essa roupa. E aí, a questão de eu falar que eu sou chata. Eu tiro a peça, coloco a peça. Eu penso, será? Não. Eu tiro foto, eu olho a foto. Bom, não sei. E aí, muitas vezes, a maior parte eu não levo. Coitado do marido esperando essa pessoa comprar, gente. Eu tive aqui um breve momento dele lá, né? Esperando ela fazer essa compra. A maioria das vezes eu vou sozinha, né? Porque eu já sei como é que eu sou insuportável nessa hora. Mas assim, percebe que, vamos lá, a maioria das pessoas não faz isso. Não. Então, eu prefiro fazer dessa forma e ser assertiva. Consciência daquilo que você está gastando. Do que ter um monte de roupa no meu armário. E aí eu atendo várias pessoas que fazem isso com etiqueta. De roupas que nunca utilizaram e estão há meses. E é super normal, a gente escuta as pessoas falando isso. Porque é tudo muito fácil, a gente tem muitas opções hoje. E a gente tem renda para isso. Com certeza. Né? O ruim, assim, às vezes é quando a gente não tem renda e acaba se enfiando num buraco. Aí é uma situação muito complicada. Mas a gente tendo renda para fazer isso, é tudo muito fácil. Ô Lu, e me conta assim, como é que funciona a sua mentoria? Tá. Né? Então, gente, eu te falei, minha mentorada, eu sei como funciona, mas eu quero que vocês saibam que milagre que ela faz ali, o pozinho de pirim-pim-pim, tá? Então, conta pra gente como funciona, quantos meses, como que é esse acompanhamento, como que fica, eu não tenho tempo para isso agora, como que eu vou encaixar isso na minha agenda, né? Conta pra gente um pouquinho. Então, vamos lá. Hoje eu tenho alguns formatos. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, e a gente já falou, tu já falaste sobre isso, que cada um é um. Então, cada um tem suas prioridades, seus objetivos, suas necessidades. Então, eu tenho um método de mentoria olhando para a organização e planejamento financeiro, mas eu tenho outras opções também. Então, a mentoria de organização e planejamento financeiro se consiste basicamente em 2 a 3 meses de acompanhamento. Nesse período,
A gente vai olhar para objetivos financeiros. Então, o que a gente gostaria de conquistar, o que a gente gostaria de investir, coisas que a gente gostaria de realizar. A gente olha para prioridade financeira. Então, o que aqui no meu orçamento eu abriria a mão? E o que eu não abriria a mão de repente? Porque a gente acha que tudo é importante, que a gente não abriria a mão prioridade. De nada, a gente entende a forma que a gente lida com o nosso dinheiro também. Será que eu lido com o meu dinheiro de forma mais imediatista? Será que eu penso? Será que eu não penso? A gente fala um pouco também sobre como, de repente, a minha família lidava com o dinheiro. Será que eu repito padrões? Porque o primeiro passo também é a consciência. Tomar a consciência. E aí a gente olha para trás, porque é importante, o fazer o passado, mas se a gente dirige olhando só para o retrovisor, eu bato o carro. Então, eu tenho que olhar para frente. E aí começa a etapa do planejamento. Então, depois de ver tudo isso, a gente começa a planejar os próximos meses antes deles chegarem. Isso a gente faz dentro da mentoria, nesse acompanhamento de 2 a 3 meses, e a gente faz 5 encontros, que são online, individuais. Eu atendo também, então, sócios, famílias, então às vezes eu atendo casal, super normal. Normalmente é individual, quando é individual, os encontros são individuais, mas eu não faço em turma, né? Então, não é uma mentoria em grupo. Não é em grupo. É altamente confidencial. Como é que você vai falar Totalmente. Você vai falar suas finanças pro outro? Não faz sentido. E algo que eu sempre gosto de falar, tudo que a gente fala aqui é sigiloso. Se você quiser abrir em algum momento, fica a seu critério. Mas daqui não sai. Então, é super importante falar isso. E aí, ao longo desses encontros, a gente vai trabalhando esses pilares, mas sempre olhando para a individualidade daquela pessoa. Então, às vezes, eu atendo pessoas que não têm dinheiro investido, então eu não vou olhar necessariamente para uma carteira de investimentos naquele momento. Mas tem pessoas que têm dinheiro investido, então eu vou olhar para os investimentos daquela pessoa. Tem gente que não usa cartão de crédito, então eu não preciso entender quais são os cartões que essa pessoa usa. Tem quem use, então eu preciso avaliar. Exato. Então, é muito individual. E aí tem pessoas que querem continuar. Então, eu finalizei o prazo de mentoria, Luana, eu preciso de ti, porque na minha agenda eu não consigo fazer sozinha. Mas se eu tenho a tua reunião agendada, eu sou obrigada a fazer. Isso. Então, a gente tem 2 perfis, basicamente. Aquele que encerrou ali a nossa câmera, a nossa reunião, a pessoa coloca em prática sozinha. E aí é uma pessoa que consegue fazer isso. E tem a pessoa que não consegue fazer isso. Então, nos encontros, a gente faz aquilo que seria ideal ela fazer sozinha, mas como ela não consegue, nós fazemos juntas. Ótimo. Então, basicamente, é dessa forma que funciona. Gente, não tem milagre. Não tem milagre, não tem. Mas tem gente que pergunta qual é o milagre que tu fez. E assim, acho que quando a gente começou lá o nosso papo, a ideia, pessoal, não era trazer para vocês termos difíceis. O que são ativos, o que são passivos, o que é faturamento, o que é lucro. A ideia não é essa, porque existe um passo antes, né? O passo antes é entender em que momento você está. É entender essa organização financeira, é entender qual o seu planejamento, para depois você dar aquele passo maior, né? Que é entender o que você vai fazer com tudo isso, é entender como você vai lidar com todo esse dinheiro. Aí sim, aí você vai falar de ativos, de passivos, você vai falar de investimentos, que todo investimento tem um monte de siglinha. A Fernanda, você entende? Não, eu não entendo, eu tenho sopa de letrinhas. Não, cada um dentro das suas especialidades, né? Então, assim, a ideia não era essa. A ideia era trazer para vocês aqui um pouco dessa consciência, né? Um pouco desse olhar para dentro, né? O que está acontecendo que eu consigo girar muito dinheiro, porque se eu trabalho muito, provavelmente eu tô ganhando bem, mas que eu ainda me sinto mal remunerado. Eu ainda acho que o tanto que eu ganho no mês não faz jus e não é suficiente. Mas eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto eu gasto. Então, acho que o nosso papo de hoje era para trazer um pouquinho dessa consciência financeira para vocês. Eu adorei. Eu adorei vocês, também. Mas eu adorei. Adorei estar aqui com vocês. Pessoal, Luana Hall, ela tem ali o Instagram dela, que ela traz muitas informações. Ela tem os cursos online, ela tem a mentoria. Então, canal no YouTube também. No canal no YouTube também. Então, assim, é muita informação. Mas eu diria para vocês, vale a pena bater um papo, vale a pena marcar uma mentoria e começar a olhar para essas finanças. Lu, obrigada. Eu que agradeço. Fica por aqui, foi uma delícia. Eu ficaria aqui horas conversando, mas ó, o nosso cronômetro ali falando assim pra gente, ó, chega. Mas uma delícia ter você aqui. Muito obrigada por ter se deslocado de longe para vir bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza
que a gente despertou ali, plantamos algumas Uma sementinhas ali do autoconhecimento financeiro, né? Dessa autoconsciência que é super importante. E se eu pudesse deixar uma reflexão para finalizar, Vamos lá. eu gostaria de deixar a seguinte pergunta: o que aconteceria com você se hoje você se visse paralisado e não pudesse trabalhar? Da onde viria a sua renda? Não vale falar que é do marido, mulheres, e não vale falar que é da esposa, maridos. Eu sei que vocês pensaram nisso, porque eu acabei de pensar também, mas não é isso. A consciência não é essa, certo? Eu gostaria de deixar essa reflexão. Então, vamos terminar com essa reflexão. Eu vou pensar nisso o dia inteiro hoje. Terminar com essa reflexão. Não vou conseguir dormir. Mas, Lu, obrigada. Obrigada. Um prazer ter você aqui. E vocês que acompanharam a gente até aqui. Queria depois saber o que vocês acharam desse bate-papo. E com certeza deve ter algum lugarzinho aqui para vocês deixarem o comentário de vocês. Lu, obrigada. E vocês que estavam com a gente, muito obrigada por estarem com a gente até esse final. Muito obrigada também. Um grande abraço a todos. Até nosso próximo episódio.